com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre medo. Medo, essa sensação, essa emoção que nos amedronta, que nos deixa tenso. Como que funciona o medo? De onde que vem? O medo é uma coisa boa. Medo, ele nos mostra onde existe perigo. Toda vez que tem ausência de medo, nossa vida pode estar em risco. Uma criança que não tem medo, ela pode cair, ela pode sofrer acidentes fatais, porque não tem medo. Então, o medo é algo que serve para nos deixar em estado de alerta. Existe uma parte em nosso cérebro, chamada amígdala, que é responsável por receber essas informações exterior. Quando ela recebe essa informação de medo, imediatamente ela manda para uma outra parte, que é a medula espinal, que imediatamente já manda informação, já produz o cortisol. Não vou lembrar os nomes agora direito, e eu não quero abrir meu computador para colar, que é responsável por começar a produzir as substâncias, né? O cortisol, que é o estresse, hormônio de estresse, as mãos começam a suar. E eu achei até interessante que quando a gente leva um susto, né, quando a gente está em um estado de perigo, a gente fala assim que sentiu aquele frio na barriga, o rosto ficou pálido, e isso faz sentido. Porque o que acontece? Quando a gente recebe imediatamente que a amígdala manda um sinal, o sangue do nosso corpo, que está circulando por todo o nosso corpo, ele é dirigido para outras partes do nosso corpo, para os nossos grandes músculos. Por quê? Porque ou você luta ou você corre. Olha que interessante. Então, por isso que às vezes falta o rosto fica pálido, porque o sangue vai para outra parte do nosso corpo. Sentimos o frio na barriga, porque o sangue foi direcionado para grandes áreas. Olha como o nosso corpo é sábio. Um pouco mais após a esse primeiro movimento, essa primeira alteração, essas alterações já foram ações que aconteceram no nosso corpo. Também é encaminhada essa mensagem que entrou pelo nosso cérebro para o córtex frontal. E ali acontece o julgamento daquele perigo. Mas de fato é um perigo mesmo? Ou de fato foi só um filho da mãe do nosso parente que assustou a gente só para dar risada? Ah, não era necessário, ai, foi só um susto. Ou não, é um escorpião, é uma cobra, é um leão, é um tubarão. Como que eu vou agir perante aquilo? Isso eu estou falando com vocês de perigos reais, né? De medos reais. Medo de um bicho, medo de passar perto de um buraco, medo de dirigir, medo de pegar um avião. São medos reais. Eu fico sabendo de uma história que um avião caiu lá não sei na onde, né? Que esses dias caiu um avião que morreu um atleta famoso, morreu a filha. E aí eu fico com medo de entrar num avião. E como que é feito um tratamento para quem tem alguns tipos de medo assim, né? Medo do avião, medo de dirigir. Aí tem uma palavra que eu não lembro o nome, mas é para fortalecer. Então, como que é o tratamento? Então, o terapeuta coloca a pessoa que tem medo daquele objeto, daquela situação, em contato com aquilo. Então, faz com que ela vá no aeroporto, depois ela volta e faz com que entre no avião parado, depois faz um voo mais perto e vai fazendo com que a pessoa, não é que acaba o medo, mas tenha o medo normal daquela situação. E eu estava estudando sobre isso, lembrei do Batman, né? Que o medo dele era de morcego. E então ele faz ali o contato com o morcego até perder o medo, a ponto dele se vestir como um morcego. Aí tem os medos imaginários. O medo do amanhã, o medo de acontecer novamente o que já aconteceu no passado. E esses medos, se o seu julgamento, se o seu córtex frontal não
não estiver em equilíbrio, hoje nós estamos vivendo uma época, uma fase, um momento onde nós temos que trabalhar muito, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar dos filhos, nós temos estudo, nós temos cursos, nós temos nossos pais e nós temos meios de comunicação. E existe até um lugar no seu celular que você consegue ver quanto tempo você fica nas redes sociais. Se você puxar aí, você vai saber quantas horas você perde. Ou você perde ou você ganha, porque você pode estar estudando, assim como você pode estar simplesmente naquele momento de ai, tô cansado, então, como se fosse uma fuga, né? E você fica ali, e quando você vê, já passou 3 horas, 4 horas, muitas pessoas estão passando por isso, né? Porém, quando você fica na rede social, quando você fica, principalmente na rede social, você está fora, você não está na sua vida, vivendo o seu momento presente. Você não está focado, convivendo com os seus. Você não está conectado consigo. Você está conectado com outros. Com outras pessoas que talvez você nem não vai trazer nada de benefício a você. Você não vai trazer nada de benefícios para essas pessoas. E às vezes você está deixando o que de fato faz parte da sua vida, seus filhos, seu companheiro, sua companheira, seus pais, enfim, o seu trabalho, aquilo que exige realmente o foco, a dedicação, para ficar fora. Porque você está cansado, está estressado, e ali você vai achando meio que uma fuga. O que acontece? Quando você fica muito tempo fora, você perde um pouco a noção do que está acontecendo aqui. E quando acontece alguma coisa para você voltar a atenção para aquilo, você vai lembrar de algumas coisas que aconteceram lá atrás. Ou você começa a ter medo do futuro, né? Começa a ver notícias, aí você tem medo que isso aconteça com você também. Você começa a ficar ansioso, né? Estamos vivendo um momento de uma mudança no Brasil, uma mudança mundial, que está favorecendo com que a gente volte novamente o olhar para si. Olha que interessante, né? Há um tempo atrás, houve a Revolução Industrial, né? Onde os povos saíram lá do sítio para vir montar fábricas na cidade, para trabalhar em fábricas, e o pessoal do sítio foi migrando para as cidades. E olha hoje que interessante, o que mais está se falando ultimamente? O resgate do ser humano se conectar com a natureza, a importância do plantar seus alimentos, em ficar livre de agrotóxicos, nos animais sem hormônios, dietas, qual que é a dieta? Salada, legumes. Olha que interessante, um resgate de espiritualidade, de fé, um resgate de atividade física, cansar o corpo, porque a mente cansa muito trabalhando, então é necessário trabalhar o corpo. Olha que interessante, gente, alguns poucos anos atrás, porque isso não faz muito tempo, houve uma mudança para vir para cá. Aí começou toda essa revolução industrial, nós viemos para a tecnologia, porém, com toda essa tecnologia, com toda essa aceleração, com toda essa informação agora, ela nos ajuda muito em questão de, eu quero saber o que é bom para a saúde. Você clica ali no Google, você tem. Ele traz toda a informação para você do que você precisa. Está nas mãos a informação. E está nas mãos também as informações negativas. O negativo nos gera ansiedade. O negativo nos gera preocupação. O negativo nos traz um medo. O negativo nos traz perigo. E se
eu perder meus pais? E se meus filhos ficarem doentes? E se eu morrer? E se eu não conseguir um trabalho? E se eu perder o meu trabalho? E se o outro funcionário ganhar a atenção do meu patrão? E se eu der um passo e der tudo errado? E se eu resolver mudar de vida e essa vida que eu for mudar, eu me arrepender? E se eu chegar nos meus 80 anos, 60 anos e olhar para trás e falar assim, eu devia ter dado aquele passo? E se eu chegar nos meus 80 anos, olhar para trás e falar, eu não devia ter dado aquele passo? Qual que é o nosso problema? Vocês sabem o que é isso aqui? É o controle do meu climatizador que está aqui. Aqui eu aumento a velocidade, aqui eu direciono, aqui eu ligo o umidificador, aqui eu controlo. Eu tenho controle sobre ele, da onde eu estou. E todos nós queremos ter um desse aqui na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Inclusive até dos atores de filme. Por que que o Brad Pitt largou da Angelina? Eu adorava eles. Por que que o William Bonner e a Fátima Bernardes separaram? Gente, olha, é um exemplo, mas eu conheço muitas pessoas que ficam muito impressionados, muito mexidos com a história de famosos. A Ana Maria Braga está com câncer de novo. Por que que a Ana Maria Braga está com câncer de novo? Nossa, depois de tudo que ela passou, lógico, gente, que a gente sofre mesmo, né? Afinal de contas, somos seres humanos, temos empatia. Isso, por um lado, é até bom. Mas, por outro lado, é algo que desgasta. Alguns seres humanos que eu conheço, desgasta essa pessoa, tira ela da vida dela, tira ela do foco, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, tô mandando energia boa, vou rezar por eles, vai dar tudo certo. Não é uma coisa, é diferente, vocês estão entendendo o que eu tô falando. E aí eu falo pra você, você não tem isso aqui. Isso aqui eu tenho para aquele aparelho. E quantas vezes a gente tem um controle desse aqui para funcionar, a nossa televisão não funciona? E às vezes a gente olha a pilha, não é a pilha, dá um BOzinho. E a gente, ser humano, acha que temos o controle da nossa vida e da vida do outro. E nós não temos esse controle. E quando nós percebemos que não temos o controle, nós surtamos. Até você aprender que, de fato, você não tem o controle mesmo. Me conta uma coisa. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, você tinha o controle da sua gestação? Você teve o controle quando estava formando as suas pernas, os seus dedos, seus pés, seu nariz, os seus olhos? Há aquelas crianças que nascem com o lábio aberto, né? Elas têm o controle? Não tem. Você tem um controle no seu parto, da hora de nascer? Você tem o controle de não deixar a sua mãe sofrer na hora do seu parto? E a sua mãe? Tem o controle sobre você na barriga dela? Você está dentro da barriga dela. Não tem. Ela não tem controle nenhum sobre você. Uma mãe não tem controle sobre a formação do seu filho. Quantas mães que passam angustiadas a gestação de um filho que está com um probleminha no coração, probleminha no rim, é uma coisinha, é outra. Quanto que elas sofrem? Quanto que elas podem fazer para mudar isso? Nada. O que elas podem fazer, elas fazem. E quanto tempo nós perdemos com medo de coisas que não estão sob o nosso controle? E aí eu volto. Então, como eu devo agir?
Como eu devo comportar? Qual é o tipo de medo que você tem? Sabe, Vanessa, eu tenho medo de dar uma palestra. Ou eu tenho medo de quando está na reunião na minha empresa, eu sou chamado para falar na frente. Tenho medo de falar no microfone. O que eu devo fazer? E eu vou ter que falar. Então, comece a trabalhar você. A partir do momento que você sabe qual é o seu medo, qual é o seu monstro, você começa a trabalhar. Eu tenho um tubarão que está me cercando. O que eu posso fazer para desviar a atenção desse tubarão? Como que eu vou derrotar esse tubarão? Eu vou começar a estudar. Você vai dar uma palestra, o que pode dar errado? Microfone falhar? Então já cuida de todos os aspectos para esse microfone não falhar. Hoje, gente, o que a gente vê na física quântica, o segredo, que o quanto mais nós temos uma frequência, um sentimento, é o que nós mais atraímos. Então, quanto mais angústia nós temos, quanto mais ansiedade, mais aquilo volta. Quanto mais preocupados, ansiosos, angustiados nós estamos, mais atraímos pessoas assim, assuntos assim, coisas assim. É como se fosse uma frequência de rádio. Uma coisa que nós, coaches, trabalhamos muito é a técnica da visualização. Então, quando nós, num processo de coaching, quando nós vamos fazer um processo com o nosso coach, sempre nós trabalhamos com ele a técnica da imaginação, para ele já se imaginar com aquele objetivo alcançado. Lembrando, gente, que nós coaches e o nosso coach somos nós, os treinadores. Coach é o nosso cliente e o coaching, né, o coaching é o processo. Aí o coach é sem o ing, tá? Que somos nós os professores. E o coach, que é o coach com o e, tira o ing e põe o e, tá? Nesse processo de visualização, nós colocamos o nosso coach para imaginar ele alcançando o seu objetivo. É uma técnica, a visualização é uma técnica poderosa. Quando você coloca um mural no seu quarto, com seus objetivos do ano, com seus objetivos do mês, que você visualiza aquilo todo dia, que você faz a técnica, é uma técnica da visualização, se imaginando usando aquelas roupas, se imaginando chegando naquele lugar, tendo aquela vida, aquele carro, aquela casa. É uma técnica muito poderosa. Tem pessoas que colocam aqui na sua abertura da tela do seu celular, fazem as suas colagens, suas montagens. Tenho uma pessoa muito querida também, que ele está naquele processo de autoconhecimento, de evolução tão acirrada, que ele tem uma lâmpada com o cérebro na frente, muito, tipo assim, ele falou assim, para mim é o meu gatilho, sabe? Então, olha que interessante, de tanto que é importante a visualização, para você alcançar o que você quer. Só que assim, você visualiza aquilo, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero ser um melhor profissional, eu quero ser um melhor ser humano. Assim, eu quero alcançar o meu melhor, a minha maior potência esse ano. Beleza, legal para tudo. Mas, e se você pensar nessa visualização? O que me impede, o que pode acontecer que pode me impedir de alcançar isso? Você já parou para pensar? Então, no que eu estava dando exemplo daquela pessoa que ia dar aquela palestra, ia para aquela reunião. O medo, né, de acontecer o pior, né, das pessoas rirem dele falar alguma coisa errada, do microfone falhar e tirar sarro. O que ele vai fazer? Se preparar para aquilo. Então, existe um nadador, Michael Phelps, que ele ia disputar a 10ª medalha dele. E para ele era algo muito importante.
E ele pulou na piscina e começou o seu processo. E durante a prova, algo que os nadadores muito temem aconteceu com ele. Começou a entrar água dentro do seu óculos. E aquilo foi apertando, foi entrando muita água. E o que ele tinha a fazer? O que ele fez? Ele continuou nadando e ele só parou a hora que ele bateu a mão lá. Quando ele bateu a mão, ele tirou o óculos já cego, né, de tanta água que entrou. Ele venceu a prova. Mas como que ele venceu a prova? Ele havia se preparado para o pior. Ele imaginou também, quando ele imaginou vencendo, quando ele fez a visualização dele vencendo a prova, ele também fez a visualização das coisas que poderiam acontecer, de ruim. Às vezes ele até imaginou a sunga saindo, o que ele ia fazer? São coisas que o nadador pode passar, ué? E aí, quantas coisas na sua vida que você está caminhando para aquilo dar certo e aparece algo que tira o controle que você achava que você tinha na mão, tira da sua mão. É uma doença que aparece, é um desemprego, é a crise financeira, é a perda de alguém querido, é uma traição. Qual é? Você sabe o que é que está acontecendo na sua vida ou que já aconteceu que naquele momento te desestabilizou? Entrou a água no óculos. O que você faz quando a água entra no óculos da sua vida? O que você vai continuar fazendo para alcançar o seu objetivo? Para continuar tendo a paz, a alegria de viver, o equilíbrio emocional para poder lidar com todas as coisas, para poder lidar com essa doença, com essa traição. Eu vou abrir parênteses aqui quando eu falo da traição, a dor do coração partido. E eu achei muito interessante, vou fazer esse parênteses aqui, que a parte do cérebro responsável pela dor física, sabe quando você bate um joelho, quando você cai, rala, quando você quebra, quando você machuca, é a mesma parte, é a mesma área do cérebro que é responsável quando a gente tem a dor de perder um amor, de perder alguém que nós amamos. Então, quando a gente fala que nós estamos sofrendo de amor, a dor é quase que a mesma de uma dor física. Então, gente, não deve ser uma pessoa com uma dor de uma perda, não deve ser tratada como, antes de casar, Sara, não é nada. E quando a gente vê uma pessoa que está lá com a dor, né? O que a gente fala quando está com aqueles ferros na perna, ferro no braço? Nossa, vai dar tudo certo, já que passa, não sei o que. As mesmas palavras devem ser direcionadas a uma pessoa que está com a dor emocional, porque a dor é real, né? No cérebro existe essa dor agonizante, esse aperto. Enfim, voltando para o medo, o que te desestabiliza? O que te tira do foco? O que te tira do prumo? O nosso grande objetivo deve ser manter-se bem, saudável perante esses desafios, essas águas que entram no nosso óculos. E o que faz você continuar mais ou menos bem, em equilíbrio, para você poder chegar no seu objetivo? Continua a nadar. Continue a nadar, continue a nadar. Se você não sabe o que fazer, continue. O medo é algo que ele pode nos paralisar. O medo, gente, dependendo do tamanho, se você vai deixando ele crescer, ele toma uma proporção tão gigante que ele te aprisiona. E ele te aprisiona dentro da tua mente. Cabe a você trazer esse medo aqui, ó, junta ele para a garganta, põe ele sentadinho no banco aqui e olha no olho dele. Você dá o poder através da sua mente para ele.
Vai continuar a nadar ou vai desistir? Mesmo com a água no óculos, tu é capaz de vencer essa prova. Você é capaz de vencer na sua vida. Mas a escolha está aí. Lembra, gente, eu não vou esquecer de falar, eu sempre vou falar, você venceu 250 milhões de espermatozoides para estar aqui. Você já venceu uma vez na vida. E você venceu muito, não foi pouco. Você aí desafiou a lei da matemática, as probabilidades. Por que que você vai desistir agora? Eu vou entrar na Bíblia agora. Porque daí eu fui pesquisando, né, em várias áreas. Há 32 versículos na Bíblia que falam de medo. E o que mais fala desse medo? Fala que você não precisa se preocupar. Porque se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você, que é muito maior que o pássaro? Não temas, muito não temas, muito não temas, muito não temas. Creia, confia. Então, qual que é o oposto do medo? É a coragem, é a confiança. Talvez não seja você brigar com o medo, mas é reconhecer que o medo está ali. O que ele pode fazer? Ah, ele pode fazer isso, isso, isso. Nossa, ele pode me matar. Olha, eu tenho 6 meses de vida. E aí, o que você vai fazer com esses 6 meses de vida? Você vai morrer em 1 mês de infarto de nervoso? Ou você vai fazer esses 6 meses, seus melhores 6 meses da sua vida, para você desfrutar de cada minuto que você tem com as pessoas que você ama, fazendo o que você mais gosta. Porque, afinal de contas, todos nós estamos aqui de passagem. Por mais difícil e doloroso que seja eu dizer isso para você agora, é um desafio até para mim dizer isso para você agora. Mas é uma verdade. Morrer é algo certo na nossa vida. Estar aqui neste momento agora é algo que nós devemos reverenciar. É algo que nós devemos aproveitar. O medo é algo realmente que nós devemos olhar nos olhos dele e respeitar. Respeitando verdade. Você pode fazer isso comigo. Eu posso errar, eu posso perder, eu posso cair, mas eu vou tomar todos esses cuidados para que eu vença, para que eu possa vencer, para que eu possa dar o meu melhor, para que eu possa fazer. E isso é o que? Coragem. É a coragem de você reconhecer o seu medo e, apesar disso, fazer valer. A rainha Esther, para quem conhece, é uma personagem da Bíblia também. E eu admiro muito a história de Esther. Ela era uma pessoa comum e ela foi escolhida, né, pelo rei para ser rainha. O povo dela estava sendo ameaçado de morte e ela, naquele tempo, ela não tinha muita voz com o rei. E então, um parente dela, se não me falha a memória, um parente dela foi lá e falou com ela: Esther, você precisa falar para o rei. Você está aí dentro, você está fazendo de conta que não está acontecendo nada, você vai deixar o seu povo morrer? Você precisa defender. E Esther falou: como que eu vou fazer isso? Ela falou: o marido é seu. E Esther ficou com medo. Ela sentiu uma agonia muito grande pelo povo, por falar com o rei. E então Esther, ela chama as suas servas e ela entra num processo. Ela faz jejum, ela se banha, ela usa os melhores produtos e ela faz um processo de se embelezar ainda mais, jejuando em oração a Deus, para que Deus pudesse ajudar ela a dar as palavras certas, a melhor forma física para atrair a atenção do rei e assim para o rei poder atender o pedido dela. E ela se prepara e se veste com a melhor roupa e até que ela vai até o rei. E existe uma passagem linda, né? Onde o rei fala: o que queres, Esther? Ainda que você pedisse a metade do meu reino, eu daria a você. E Esther pede para ele que ela queria que
que ele poupasse a vida dela e a vida do povo dela. Esse era o pedido. E o rei fala para ela que ele atende. E até, se eu não estou enganado, após isso ela até desmaia de fraqueza. Mas o pedido havia sido concedido. Mas o quanto de medo que ela enfrentou. Existe uma outra mulher, que é a Judite, que ela também, é linda a história dela. Que para defender o seu povo, ela de luto, uma viúva, mas ela arregaça as mangas, ela sai daquela zona de conforto, que não estava confortável, lógico que não, mas assim, ela sai da dor dela, ela vai lá no meio dos adversários, na tenda deles, alegando que ela estava ali traindo o povo dela, porque eles eram ruins, enfim. Ela entra lá e ela vai direto naquele que é o mais forte. Eu acho que era o general, não tenho certeza, mas enfim, ela enfrenta todo o seu medo para entrar lá e ela embriaga ele, e a hora que ele está bem embriagado, ela vai e corta a cabeça dele e leva a cabeça dele dentro das coisas dela e fica exposto lá para defender o povo dela. Olha a coragem dessa mulher, sendo uma história fictícia ou não, mas olha a coragem. Toda história tem por trás algo de real. Você é capaz. Eu ouvi um dia que quando você está passando por um problema, você tem a graça naquele momento de passar por esse problema. Quantas vezes a gente ouve uma história e fala assim, meu Deus do céu, aquela pessoa está passando por isso, eu não daria conta. Você não daria conta mesmo, porque você não tem a graça de passar por aquilo naquele momento. Mas aquela pessoa, na hora que ela está passando, ela tem aquela graça de passar. Porque que muitas vezes eu já tive, e eu sei que muitas pessoas também têm, que durante o combate, durante a provação, durante a água nos olhos, dentro do óculos, a pessoa continua lá nadando. Porém, depois que passa, aparece uma síndrome do pânico, aparece uma ansiedade. Quando a gente acha que acabou tudo, vem um problema emocional. Por quê? Por que veio? Porque nós estávamos focados em ser forte, forte, forte. Você está ali, mas você não estava tendo tempo para cuidar do seu emocional, para olhar para aquelas emoções que estavam surgindo, porque a situação demandava a sua força naquele momento. Não é momento de se revoltar. Eu achei interessante, numa das reportagens que eu estava lendo, que eu estava pesquisando, aí um psiquiatra diz, um psiquiatra neurocientista, ele diz que o medicamento, ele entra justamente para dar uma acalmada, porque você está tão ansioso, está com tantas emoções à flor da pele, e é uma falta daquela substância ocitocina. E entram os medicamentos, que o médico que vai passar, que vai repor. Porque naquele momento, o seu cérebro, ele não consegue produzir. Então entra o medicamento para repor essa substância que está em falta no seu cérebro. E aí, junto com as terapias que você deve fazer, para ir trabalhando as suas emoções, os seus sentimentos, ir colocando no lugar, as coisas vão voltando na sua vida. Porém, o que é necessário para produzir isso que o medicamento está repondo? Atividade física. Então, atividade física, meditação, as terapias, o conjunto de todas essas ferramentas é o que vai fazer com que o seu organismo, o seu cérebro volte a produzir aquilo que o medicamento hoje está cobrindo. Não adianta simplesmente você só tomar o medicamento. É necessário você usar essas outras ferramentas para que você volte a ter equilíbrio.
Assim como, às vezes, somente atividade física, as terapias, não conseguem repor no momento aquela substância que está fazendo falta no seu cérebro. É necessário medicamento. Tem muitas pessoas que têm aversões aos medicamentos, mas às vezes os medicamentos são nossos amigos e não nossos inimigos. Você não vai ficar dependente para o resto da vida. Desde que você trabalhe as outras partes, as outras ferramentas, eles vão voltar a fabricar no seu corpo aquilo que hoje está em falta. E tá tudo bem. Outra coisa, gente, que nos ajuda muito a passar pelo medo, a fé, a confiança. Saber que no universo tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para o nosso bem maior. Quando você olha para uma natureza que você vê ela indo para frente, abundante, né? Lógico que ela tem um processo. Não é assim, você planta e já está grande. Não, mas você vê que é um processo em que ela está indo para frente, está indo para ficar mais bonita, maior. Olhando ela como um todo, ela é algo lindo. Nós ficamos de boca aberta quando você olha para uma natureza. De tanto que ela é abundante, de tanto que ela é bonita, de tanto que ela é para frente. E nós somos parte desse universo, nós somos parte dessa natureza. Por que não confiar? Por que não ter a certeza de que tem algo melhor ali na frente? De que vai dar tudo certo? Tudo que nós pensamos, para o nosso cérebro, não há distinção de passado, presente e futuro. Não há distinção do que é mentira, do que é real, do que é imaginário. Se eu ficar pensando que tem um bicho-papão ali fora, para minha mente existe um bicho-papão ali fora. Ela não sabe o que é bicho-papão. Tudo o que você pensa para sua mente é real. Então saiba o que você está pensando, trabalhe o seu medo, trabalhe a sua coragem, trabalhe a sua confiança, trabalhe a sua garra, a sua coragem. Senta, coloca seu medo aqui, põe ele sentadinho, conversa com ele. Veja o tamanho que ele tem de verdade, dê o tamanho para ele, o tamanho real. Não aumenta ele não. Às vezes é só uma sombra. Conta uma história que um monge entrou para dormir na sua cela. E quando apagou a luz, que ele olhou, ele achou que tinha uma cobra no cantinho do quarto. Ele não se mexeu e ele também não dormiu. Quando amanheceu, não era uma cobra, era somente a sombra de uma árvore. Faz sentido que às vezes nós passamos a noite acordado por um medo que no outro dia não acontece? É o tamanho que damos ao nosso medo. Diminua seu medo, trabalhe ele. Mas e se acontecer isso? E se acontecer, o que você vai fazer? Trabalhou o que você vai fazer? Beleza, deixa para lá. Porque pode acontecer e pode não acontecer. Se entrar água no óculos, eu vou continuar nadando, então tudo bem, relaxa. Espera acontecer. Pode ser que não entre água no óculos. Se entrar, eu vou continuar nadando. Se não entrar, tá tudo certo. Por hoje é só, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.